o segundo episódio de A Casa do Dragão está entre nós. A galera começou a chutar o pau da barraca, mas a guerra ainda não começou de vez, vai. Chutar cachorro também. Coitado do cachorro, né? Vira-lata não tem dia bom também, né? Poxa vida. Todos os cães merecem o céu. Mas um dia o cachorro é chutado, no outro dia fica órfão. Tá difícil pra esse cachorro aí, viu? Tá complicado. Coitado desse cachorro. E eles deixam ele sujinho ainda, naqueles cachorros sujos, assim, sem banho, que ele fica com os cabelos todo gosmentos. Ele fica espichado, assim. Cabelos fichados, assim, enfim. O cachorrinho foi foda. Requinte de crueldade, né? Pô, enforcaram todos os Ratcatcher lá, os caçadores de ratos, exterminadores, o Ghostbusters, exterminadores aí do castelo, todo mundo foi enforcado e sobrou o cachorro. Pelo menos o cachorro não é comida de dragão e tá tudo sob controle. Por hora. Não, os cabritos, os bodes todos lá que são comida de dragão. E hoje a gente vai repercutir esse segundo episódio, mas vocês não sabem o que o Marcelo Hessel fez aqui. Vamos fazer aqui a recapitulação desse episódio então, mas ao mesmo tempo queria fazer um negócio diferente aqui, de contagem de cenas, pra gente meio que discutir uma diferença. Muita gente fala que Casa do Dragão é muito novela, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, tipo, existe um formato consagrado de teledramaturgia, de novela, que tem muitas cenas e às vezes poucas tramas. E o que a gente tem, que é um modelo consagrado aí por Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, que é o que todo mundo trata como a televisão que é melhor, por assim dizer, às vezes você tem poucas cenas e muitas tramas. Então, Game of Thrones e o Casa do Dragão tá no meio termo, então a gente vai fazer uma contagem aqui e a gente vai depois desenrolar o que significa isso, se é muito condensado, se tá muito dilatado, cenas grandes e cenas pequenas, qual que é a diferença. Beleza. Vamos considerar aqui que cena é todo um trecho de narrativa ali que se passa mais ou menos no mesmo espaço, no mesmo tempo. E se tem uma montagem, ou seja, se tem uma montagem, pinceladas de ambientes diferentes, às vezes sem muitos diálogos, coisas pequenas. Tá. Então isso dá pra contar como uma cena só. Fechou. Tá? É como se fossem núcleos, assim. Como se fossem núcleos, tá exato. bom. Então você tem as cenas e você tem as tramas, né? As tramas, às vezes, não necessariamente correspondem ao número de cenas. Tá bom. Então a gente tem a primeira cena. A primeira cena é a caça ao assassino para descobrir quem que matou, quem degolou a criança no castelo. Então você tem essa cena, é uma... Bem rapidinha essa, bem dinâmica. Sim, bem dinâmica, que já junta com o Conselho Pequeno se reunindo, e aí o Larry dizendo, achamos o culpado. Enquanto isso, eles decidem culpar a Rhaenyra, dizendo, não, é a nossa oportunidade de botar a culpa na Rhaenyra e fazer o povo ficar do nosso lado. Isso é contado como uma cena só. Logo em seguida, você tem a Helena dizendo que não quer sair pro funeral, isso já na manhã seguinte, talvez, né? Falando, não, tô sofrendo, mataram meu filho e tal. Lembrando que ela que apontou pra matarem Sim. e tal, então ela tá meio que no sofrimento ali. Ao mesmo tempo, conseguem a confissão do cara que botou o caçador de rato no castelo, e a gente tem o funeral. Ele nem precisou ser torturado, no caso, né? Foi uma parada, não, relaxa, Torturado, foi o Daemon. exato. Isso conta como uma cena só, porque é tudo no mesmo espaço, mais ou menos, né? Tipo, ali no castelo e no funeral. Logo em seguida a gente muda pra Dragonstone, então a terceira cena é quando a Rhaenyra é informada da morte, e ela, tipo, uma cena bizarra, né? Porque, tipo, ela olha pro Daemon, uma coisa meio cômica, né? Parece The Office. Ela olha pro Daemon... Aí vai pro Daemon, assim, ele. E o Matt Smith com aquela cara dele, aquele sorrisinho, né? E aí, tipo, corta. Logo em seguida eles já estão discutindo. Então é isso, né? A terceira cena ela descobre, eles discutem, e o Daemon monta no dragão e vaza. Vai pra Harrenhal. Vai pra Harrenhal meio que pra negociar vai conquistar uma aliança. Harrenhal, sim. É isso. Ele tá boladão, ele vai lá e vai conquistar Harrenhal, basicamente. Quarta cena, a gente tem, então, uma montagem. A gente tem o Criston Cole se sentindo meio culpado, porque ele vê lá o sangue no colchão e tal. A Rhaenyra brincando com as crianças. E a Alicent vai tomar banho e ela fala pro Criston Cole, tipo, você não tem que se sentir assim e tal, não é sobre a sua absolvição. Ele fala, não tem nem absolvição porque eu fiz. Então, isso é contado como uma cena. 4. E aí, quinto, é quando ele já chega pra intimar o gêmeo pra falar, você tá envergonhando a guarda, você vai servir agora a gente, você vai lá e vai matar a Rhaenyra. Vai lá pra Pedra do Dragão, finge ser seu gêmeo e bora que bora. É isso. 5 cenas por enquanto aqui. Aí a gente tem uma montagem, na verdade uma sexta cena, que mostra os filhos da Rhaenyra e do Daemon meio que naquele tiro ao alvo ali, né? Na beiradinha. Treininho. No treininho, que é quando eles mencionam... Os Strong. Os Strong, exato. Eu não sei se a gente vai destrinchar cena a cena, mas a gente tava comentando, né? Eu e o Marcelo, que, cara, o porquê dessa cena existir, que ela é meio jogada. E aí eu acho que, na verdade, ela existe pra deixar muito claro que todo mundo sempre soube que os filhos são mesmo dos Strong e eles não são... Velaryon, não são legítimos, porque essa cena ela é bem breve, ela não agrega muito no conteúdo, mas existe essa pinceladinha aí, e como você se sentia com relação ao Strong. Obviamente querendo saber como ele se sentia com relação ao verdadeiro pai.
Uhum. Essas cenas, esse pedaço aqui do miolo do episódio, essas cenas são mais rápidas, né? Você tem ali muito uma coisa para você pegar todos os núcleos e meio que formar um painel. Lembrando que a gente mostrou o Ferreiro no primeiro episódio, que ele tá pedindo mais dinheiro, né? Pro apoio, pro esforço da guerra e tal. Volta agora. E agora volta agora na cena da família. Então tem os herdeiros falando no tiro ao alvo lá. O Aemond no bordel, que é a série da HBO, então tem que ter mulher pelada. Aí o Ferreiro e a família, 8. Até agora 8 cenas. E aí os marinheiros e o Corlys falando com a Rhaenys na cama. Todo mundo discutindo na cama também. Parece filme francês. Então a gente tem aqui 9. 9 cenas até agora. Aí 10ª cena é quando a Mysaria encontra a Rhaenyra, que elas meio que, tipo, ela perdoa, né, a espiã e tal, fala, não, pode ir embora e tal. E aí ela vê o gêmeo subindo ali para tentar matar a rainha. Então isso conta como uma 10ª cena. Aí a gente tem a 11ª aqui, os Ratchcatchers todos enforcados, aparece o cachorro que ficou órfão, e aí no mesmo ambiente ali o Aegon, ele tem aquela discussão com o Otto que ele que destitui a mão do rei. Isso conta como uma cena só. 12ª cena, os gêmeos duelam, eles morrem os dois. E 13ª cena e última é quando o Otto lamenta pra Alicent que o filho que acabou sendo escolhido para ser o rei é um tapado, e ele fala, não, vou priorizar agora o seu outro filho que é mais ajuizado e ele obedece melhor. E ela transa no final com Criston Cole. Então 13 cenas. Puxei isso aqui pra gente fazer um resumo e também tem uma coisa interessante. Os críticos americanos, eles fazem muito uma comparação dessa coisa da era de ouro da televisão com o formato de telenovela e o formato de televisão seriada mais tradicional, que seria tipo as nossas novelas da Globo, alguma coisa assim, sabe? Tipo, a gente começou a tratar os seriados tipo da HBO, da AMC e tal, como uma coisa melhor do que teledramaturgia, porque tipo, é uma narrativa diferente, mas às vezes as coisas se confundem um pouco. Então, sei lá, tem um crítico americano que chama Jason Mittel, uma vez ele fez uma listagem das séries que a gente considera séries top, séries mais fodas que tem, e ele comparou com novelinhas, tipo Days of Our Life. Se você pega uma série como Breaking Bad e Mad Men, por exemplo, e Sopranos, eles têm em média de 10 a 30 cenas. Por episódio. Tá. E aí os núcleos e as tramas não são tão numerosas assim. Às vezes são 3, 4, 5 tramas. Então você tem 30 cenas para dar conta de 5 tramas. Se você pega o Days of Our Life, por exemplo, a novela, você tem o mesmo número de tramas, às vezes, 5, 6, só que você tem, sei lá, 50, 60 cenas. Porque são cenas muito curtas, para dar conta de muita coisa e você manter a atenção das pessoas com muita informação, muita coisa acontecendo. Em pouco tempo. Em pouco tempo, porque considerando que os episódios todos têm 45, 50 minutos. Sim. Então, tipo, você tem muita coisa acontecendo, só que as tramas de fato são 5, 6, entendeu? E aí algumas séries que tem elenco muito numeroso, como o Game of Thrones, você tem, sei lá, às vezes 20 tramas. Você tem 10 tramas acontecendo, 20 tramas acontecendo. E aí o número de cenas não é tão grande assim. Você tem, sei lá, 30 cenas no máximo. Então é interessante que você está meio que tentando dar conta de muitas tramas paralelas e ao mesmo tempo com um número limitado de cenas. Sim. Tipo, 13 cenas é pouco para um episódio como esse segundo episódio, que ele foi longo, né? Ele teve 1 hora. Sim. Tipo, mas acho ele que teve 1 hora e pouquinho. O episódio tem que ser minimamente... Acho que ter no mínimo 1 hora para conseguir desenvolver bem, e foi o que a gente estava falando antes de sentar aqui para conversar. As cenas longas são muito boas nesse episódio, porque elas têm um tempo maior para desenvolver essas tramas, porque, como você disse, são várias tramas diferentes. E a gente tem pouquíssimas cenas, são 13 no final? São 13 no final, 13 cenas, nessa conta que a gente fez aqui, meio de padaria, né? Sim. São poucas cenas, mas eu acho que no caso de Game of Thrones e também de A Casa do Dragão tem menos tramas. Com certeza. Game of Thrones você tinha que dar conta de muitos núcleos e muitas alianças. Aqui as coisas são mais sintetizadas. Então isso permite que o episódio ele aumente um pouquinho mais as cenas. Eu acho que às vezes isso se justifica e às vezes não. Por exemplo, quando o Criston Cole ele chega pro gêmeo para falar, não, você é a desgraça da guarda, você não merece estar aqui, não sei o quê, mas você pode meio que, tipo, se redimir, entendeu? Tipo, eu acho que às vezes eles estendem um pouco mais, uma coisa fica um pouco forçado. Acho barriguinha essa cena É meio barriga, né? Porque, na verdade, ele só tá meio que começando uma trama que vai responder na frente lá quando os dois vão se matar. Sim, em contrapartida, acho que uma cena justificada mais longa é a discussão entre Daemon e Rhaenyra, até porque é uma discussão que a gente já sabe que existe e que, mesmo eles estando juntos, tendo filhos, o Daemon supostamente
tendo deixado tudo isso pra trás, é interessante ver como ainda existe essa questão entre os dois. A Rhaenyra realmente o questionando sobre qual é a verdadeira... como é que é o nome? Allegiance, sabe? Aliança. Aliança, não era aliança a palavra que eu tava pensando, mas é tipo, a quem ele realmente é fiel? Ele é fiel a Rhaenyra? Ele é fiel a ele mesmo? Quais são os interesses dele lá? E é muito interessante também quando o Daemon, ele traz esse ponto de que ele deveria ser o rei e que ele só não foi o rei por medo do Viserys. E isso, de certa forma, é um pouco verdade. A gente vai destrinchar num vídeo um pouquinho mais detalhado. Existe toda uma questão sobre a sucessão sempre ser favorecida ao homem em Game of Thrones por conta de um grande conselho, o grande conselho de 101. E são várias as situações que fizeram com que fosse estipulado esse precedente de que homens são favorecidos, independente da filha mais velha ou independente da filha ser a sucessora. Então, nesse caso, supostamente, para o povo, né, para a tradição, o certo seria o Daemon ser o rei, depois que o filho do Viserys faleceu naquela cena da Aemma, da primeira temporada. Supostamente, pelas tradições, seria o Daemon. E o Viserys, ele deu pra trás com relação a isso. E, de certa forma, foi por medo. Não medo, eu tenho medo do Daemon, mas medo do Daemon ser como o Maegor o Cruel, porque ele realmente não tem o psicológico pra ser um rei. O George, o Martin, ele vira e fala durante a cantiga Canção de Fogo e Sangue. Não, a Song of Ice and Fire. As Crônicas de Gelo e Fogo, em português. O tempo inteiro que bons cavaleiros não fazem necessariamente bons reis. E o Daemon se encaixa muito nisso. E eu acho que o medo dele é muito menos de eu tenho medo de você, Daemon, porque você é muito mais forte. E sim medo por conta de ser um cara que não tem esse know-how de estar no trono. E é por isso que ele confia na filha. Mas é isso, tanto que nesse momento da discussão, a Rhaenyra fala pro Daemon, não é que, tipo, o Viserys tinha medo de você, ele só sentia que não podia confiar em você. E é isso, é justamente isso. E aí eu acho que nesse ponto, primeiro, que era uma discussão que já era pra acontecer, e aí nesse ponto você depende muito do talento dos atores pra sustentar essa cena, e eu acho que, tipo, pros personagens é importante que seja longo, e é importante que eles fiquem naquela dança ali, como se eles estivessem medindo o poder mesmo. Com certeza. Eu acho que em alguns casos é justificado. Então, tipo, quando se fala sobre número de cenas e a quantidade de coisa acontecendo e tal, tipo, se tem muita coisa acontecendo, é uma forma de você reter o espectador. Agora, se você tem, às vezes, poucas tramas ou muitas tramas, só que, tipo, um número reduzido de cenas, aí, realmente, o material tem que ser muito bom. Uhum. Porque as pessoas tendem meio que a alargar um pouco a série, se é um formato tradicional da HBO, de um episódio por semana. Se você não tá maratonando e você tem que ver um episódio por semana, às vezes essas cenas isoladas têm que ser muito boas, entendeu? Com certeza, porque senão acaba caindo no esquecimento também. Acaba caindo no esquecimento e às vezes a pessoa abandona, fala, puta, eu gastei meu tempo aqui pra ver, sei lá, 10 cenas e 5 não me disseram nada, entendeu? Porque tem muita coisa que é preparação pro que vem depois. Sim, boto muita fé. Tipo, o lance do Ferreiro é uma preparação pro que vem depois, os marinheiros do Corlys. Mas é isso que a gente tinha falado também sobre a questão de... A Casa do Dragão e Game of Thrones também, de certa forma, não dá muito ponto sem nó. Então, algumas cenas, elas parecem completamente jogadas e sem muito conteúdo, e elas estão, na verdade, preparando o terreno pra alguma coisa. Então, eu acho muito interessante que no primeiro episódio, a gente tem aquela... Você citou uma coisa muito interessante no nosso primeiro vídeo, sobre o posicionamento da Helaena com base no filho, no Jaehaerys, né? Eles terem colocado aquela cena do filho lá no conselho, mas eles também colocaram isso pra mostrar que o Aegon, de certa forma, torcia muito, ele já tava esperando que o filho fosse ser rei. E aí, a gente, nesse primeiro episódio, lida com vários momentos do Aegon se afeiçoando ao filho. Ele entra no quarto e fala, cadê o Jaehaerys? Cadê o Jaehaerys? Ah, não, eu quero levá-lo pro conselho, eu quero fazer isso acontecer, sabe mais o quê? Aí ele lá na mesa até defende o filho que tá fazendo lá as pirraças dele, ele fica defendendo o filho. No segundo episódio, a gente vê ele perdendo completamente a cabeça, numa cena que eu até tava elogiando muito o Tom Glencarne, ele não tinha tido um momento mesmo de entregar uma atuação mais emotiva, e ele teve esse momento de estourar, porque a gente também teve um mínimo de desenvolvimento durante o primeiro episódio da afeição dele para com o filho, pra isso se culminar nessa cena, que é ele perdendo a cabeça e brigando lá com todo mundo. E eu achei isso muito interessante, que é novamente a gente trazendo esse ponto de que nada é muito de graça, sabe? Não, as coisas eu acho que tem algumas coisas que são de graça, às vezes, tipo na reação do personagem. E aí, a primeira temporada mostrou isso brilhantemente, que é uma série feita pra irritar na rede social. Então você tem
tem, às vezes, um personagem, tipo, falando palavrão, ou então, tipo, uma explosão de temperamento, alguma coisa assim, tipo, pra virar meme, para as pessoas recortarem, jogar no TikTok e tal. Na cena do Aegon brigando com o Otto, e o Criston Cole assistindo ali, porque, tipo, o Criston Cole, velho, ele, tipo, sonso pra caralho, né? Desde sempre, assim, muito sonso. Enfim, é só assistindo, né? Só assistindo. Aí o Aegon, ele tem um momento... essa cena tem 6 minutos, eu contei. É uma cena relativamente longa, né? Cena normalmente tem de 3 a 5. 6 minutos já é um pouco mais longo. Então, tipo, eles estão brigando. Só que tem um momento que é feito pra cortar pro TikTok. Que ele fala, tipo, ele anda... Ele e o Otto estão andando na sala e ele vai pra uma posição com a janela no fundo. Então ele tá meio que, tipo, enquadrado assim, né? Tipo, no meio do quadro. E ele fala, foda-se a dignidade, eu quero vingança. Então, tipo, quando o Otto fala assim, não, porra, Viserys preocupado, não sei o quê, a família, a dignidade, ele foda-se a dignidade. Entendi, então, é tipo a frase de efeito, assim. É a frase de efeito, mas é feito pra irritar, entendeu? É aquela frase que as pessoas vão cortar porque o personagem tá enquadrado. Tipo, sabe? Tem uma coisa ali pro recorte. Ao mesmo tempo, a cena, como ela é cortes longa... Cortes do YouTube. Cortes do YouTube, com certeza. Mas, tipo... E eu aposto, pô, vai parar nas redes essa fala dele. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a cena, tipo, ela se justifica por ser longa. E, tipo, essa hora do Rizzy Fans, baita ator, bicho. Sério. Porque ele tem o tempo de dar pausa. E ele, tipo, ele abaixa a cabeça, aí ele faz assim, fala, velho, tipo, moleque insolente. Uhum. Tipo, ele mastiga as palavras antes de falar. Sim. Sério, que prazer de assistir, na moral. Nessas horas eu acho que se justifica as coisas mais lentas e mais longas. E é curioso também, em se comparando com o livro, porque, como você falou, o Aegon, ele destitui o Otto como mão do rei e ele torna o Criston o mão do rei. Ou seja, já era o Lord Commander e agora virou mão do rei. O cara tá acumulando função já. E tá servindo de pau amigo lá pra Alicent. Caramba, esse é o multifunções mesmo. É multifunções demais. Mas o curioso é que nos livros acontecem várias coisas até chegar nesse ponto, entendeu? Então tem aí umas 2, 3 batalhas que os verdes, eles saem na dianteira, eles não se dão muito bem, e aí o Aegon perde a cabeça, ele vira e fala, gente, chega de parlamentarismo, chega de ser bonzinho, vamos pegar dragão e vamos botar fogo em tudo, e o Criston vira e fala, isso aí, ele fala, então você é minha mão. E agora, eu fico muito confusa, porque assim, eles não tiveram muitas perdas, né, eles tiveram essa perda, entre aspas, e a insistência do Otto de tentar resolver as coisas mais pelo racional do que emocional, e ele já trocou pro Criston. Então, eu me pergunto, o Criston, agora sendo mão do rei, com esses... Não sei se isso vai aparecer na série, mas eles têm umas 2 a 3 batalhas pra serem perdidas. Se for por culpa do Criston, o Criston também vai estar meio inútil, entendeu? Mas agora é ver como é que essas coisas vão ser desenvolvidas a partir daí. E também entender como é que vai ser a participação dos pretos e verdes com base nesse passo que foi dado. Porque a gente teve um passo dado lá no final da 2ª temporada, e agora a gente tem um passo... Da primeira temporada. Falei segunda? Falou segunda. Da primeira temporada, e agora a gente tem um passo enorme também dado na 2ª temporada, que é o olho por olho. Uhum. E agora, quem é que vai dar a próxima, entendeu? Quem é que vai dar a próxima lapada na brincadeira? É isso, eu acho que você tá mostrando que os personagens, eles têm um lado vulnerável e um lado impetuoso. Então, sei lá, tipo o Aemond, no momento que ele tá lá pelado, lá fazendo conchinha e em posição fetal e tal, ele fala, nem quer transar, inclusive. Ele nem quer transar, coitado dele. Sem um tapa-olho, totalmente pelado. Uhum. Então, ele diz, porra, me arrependo de ter matado o moleque, fui impetuoso e tal. Uhum. E no final, quando a Alicent vai meio que consolar o filho, ele tá chorando e ela deixa ele sozinho. Então você tem uns momentos ali, feito pra mostrar que esses personagens, eles são super vulneráveis, são frágeis, são fracos, são jovens e tal, mas ao mesmo tempo o que importa é que eles são impetuosos. Uhum. Então, tipo, a trama está sendo movimentada porque eles são impetuosos. Sim, então a guerra acontece por isso. Esse é um assunto, inclusive, que a gente tá trazendo muito, que é o fato de que a negligência e a imprudência desses personagens que fez com que essa guerra civil se desencadeasse. No final do dia, as pessoas me julgam muito, mas eu considero os pretos os grandes culpados dessa guerra civil acontecerem, principalmente o Viserys. O Viserys é o grande culpado, porque ele sempre foi muito negligente, muito imprudente nas decisões dele. Ele nunca vestiu a camisa das próprias decisões, ele vestiu a da Rhaenyra, óbvio, mas ele não assumiu as consequências dos atos dele. Então, por exemplo, se rolava uma briga entre pretos e verdes, era... pede desculpa um pro lado pro outro e aí tá tudo bem. Enquanto isso, a Rhaenyra e boa parte dos pretos sempre agiu de forma mais impetuosa. E isso abre uma fragilidade. E o que a gente tá vendo nessa 2ª temporada é um lado mais cinza ainda de todos os personagens. É isso que eu sinto. Por isso que
eu acredito que o material promocional tenha sido tanto pretos e verdes, verdes e pretos, que é tentar mostrar que esses personagens, eles não são grandíssimos vilões, nem grandíssimos heróis. Todos eles são humanos e todos eles estão tentando fazer o que eles acham melhor. Seja por eles mesmos, que também tem, ou seja pelo reino. E aí a gente vê como é que esse jogo, essa teia de aranha vai se desvencilhar nos próximos episódios, entendeu? Olha só, a gente tá chegando à conclusão que tudo é culpa do Viserys aqui. Não, a culpa é do Viserys, gente. Porque, inclusive, olha só, se ele tivesse falado pra Alicent com todas as palavras que ele queria a Rhaenyra no trono, em vez de falar através de profecias, velho, que... Assim, que mania de falar através de profecia, entendeu? Assume o B.O. que você assume comprou. o B.O. Beleza, ele tava morrendo, sei lá, acho que ele tava já ali com muita morfina no sangue e tal, não conseguiu falar direito. A Lady Papola rolou. Rolou a Lady Papola. A Lady Papola ali deixou ele meio grog e tal, mas enfim, podia ter falado direito. Tanto que o Otto sabe a real e ele fala na cena gloriosa, o final da cena, que o moleque fala assim, não, mesmo você acha mesmo? O seu pai, velho, o seu pai não confiava, o seu pai, tipo, não tinha o menor apreço por você e tal. Ele falou, o quê? Meu pai me escolheu pra ser rei. Fala, você acha mesmo que ele escolheu, meu filho? Isso é muito interessante porque eu não sei se foi numa conversa com você ou no Inteligência Limitada que a gente conversou sobre o fato de que o Aegon e o Viserys não têm nenhuma conversa. Eles não dividem cena juntos. Se eles dividem cena, é aquela do jantar, é uma cena que tá todo mundo. Não tem cena deles tendo uma troca. Tá vendo? É por isso. Então sempre foi colocado na mesa que aqui, não existe essa possibilidade. Mas a grande questão é que, por conta da petulância, por conta da negligência, por conta da imprudência de deixar as pontas soltas, fazer tudo que queria na hora que queria... Aí os dragões chegaram lá e fizeram o quê? Vão fazer o que eles querem também e a dinastia Targaryen vai sofrer as consequências. Nesse ponto o Daemon tem razão, o Viserys não era um rei tão bom assim. Não Beleza, podia ser sábio, podia ser legal, dava ótimos banquetes, mas não era um puta rei na hora de resolver as paradas, entendeu? Tipo, de desatar os nós também. Tempos de paz não fazem bons reis. Olha a frase, hein? Parabéns, hein, Giovana? Essa aí você sacou do baú, hein? Tá vendo? Boa, essa foi boa. Mas é isso, pessoal. Mas é isso, mas falando de futuro agora, enfim, a gente, sem tentar puxar muitos spoilers aqui a partir dos livros e tal, eu acho que às vezes você tá assistindo algumas cenas e você meio que tenta antever qual que é a cena da despedida de um personagem, porque dá pra pegar assim às vezes, né? Tipo, um personagem às vezes ele dá um monólogo muito dramático, ou então ele, sei lá, ele comete alguma burrada assim. Martin era gênio nisso no Game of Thrones, um personagem, ele se mostra muito bondoso e ele é castigado logo em seguida por excesso de bondade. Então, às vezes, eu acho que dá pra você antever algumas coisas assim. Eu acho que os personagens que estão apresentados ali nesse segundo episódio é muito ainda um começo de tabuleiro de guerra e justificativas para a guerra. Então é isso, né? Cada um fez a sua monstruosidade aí dos seus lados. Então, em relação a isso, tá meio que tipo olho por olho ali, elas por elas. E agora as coisas começam a se desenhar realmente no tabuleiro. Mas eu acho que por enquanto o terceiro episódio, de um total de 10, né? Lembrando, 8. Não são 10, né? São 8, né? 8 episódios. 8 episódios. Então é isso. A gente tá agora chegando no terceiro episódio. Eu acho que ainda num começo de, tipo, arranjo da guerra ali. E o que vai acontecer? Obviamente, tipo, já deve ter alguma batalha, alguma coisa assim no terceiro. Cara, acho que não, sabia? Eu acho que o estopim... Tem, sem spoilers, obviamente, mas tem uma parada que vai acontecer que é... Eu acredito que vão ter 2 batalhas extremamente importantes nessa temporada. A primeira dela é Pouso de Gralhas, que eu acredito que vai ser entre 4º e 5º episódio. E o último episódio, talvez, eu não sei se vai dar tempo, mas seria a Goela. E essas são 2 batalhas extremamente importantes. E a de Gralhas com certeza vai acontecer, porque tá quase lá. Eu imagino que, então, deixem anotado aí, o grande estopim, pelo menos esse primeiro, da série, vai ser entre 4º e 5º episódio. Eu acho que esse terceiro ainda vai caminhar para essa batalha que vai rolar. E aí, 4º e 5º, a bomba estoura. Eu acho, sabendo um pouco, a gente tinha até conversado sobre o Pouso de Gralhas quando a gente foi fazer o combate. Eu achava que ia acontecer até já no comecinho, assim. Eu também achei que ia ser antes pra ter a Goela ainda nessa temporada. Pois é, então eu acho que, se preparem aí. A gente teve uma cena importante nesse episódio que, nesse desenrolar e nesse emaranhado aqui de muitas cenas... nem tantas cenas assim, mas enfim. O momento da Rhaenys conversando com Corlys. Eu acho que esse momento pode ter sido importante ali para você entender qual que é o papel dos dois na guerra. Porque, enfim, o Corlys é um cara importante, é ele que detém o poder dos navios, da sua família, e ela naquela função meio tipo... Beleza, eu já fiz as minhas alianças, inclusive ela já deu a sua machadada na galera lá quando ela entrou com o dragão no meio da cerimônia, no castelo. Então, tipo, ela meio que tem uma função ali que parece que tá cumprida, só que agora vai todo mundo chegar em cima dela e falar,
vamos lá, agora você vai ter que meio que estar presente e tal. Tem que vestir a camisa no final do dia. Tem que vestir a camisa, exato. E nesse caso, vestir a camisa talvez não seja favorável para ela. Mas enfim. A questão é, esse episódio foi dirigido por uma mulher, agora me foge o nome da diretora, a gente vai pegar depois. Mas é muito um episódio focado nas personagens femininas e também numa atenção e numa preocupação de ter um toque de sensibilidade em relação a isso. A série é muito masculinista, também tem essa coisa da HBO sensacionalista da nudez e do sexo, enfim. Ao mesmo tempo, é uma narrativa, assim como Game of Thrones, que trata as suas personagens femininas talvez com um certo cuidado ali, para dizer, olha, tipo, nesse mundo muito, muito cruel e muito violento dos homens, tipo, as mulheres, elas sentem mais. Sim. Então, tipo, tem um momento da Rhaenyra que a câmera vai e mostra ela olhando pra janela, vendo o pozinho, né? Tipo, o pó com os raios de luz e o olho dela. Então tem muito uma coisa da sensibilidade da mulher. E logo em seguida já corta pra Alicent tomando banho, aí ela, tipo, entra na banheira. Sabe? Muito uma coisa do sensível, uma parada mais contemplativa também. Parada mais contemplativa. Assim. Eu acho que um episódio longo como esse permite que você meio que se entre nessa indulgência do contemplativo, assim. Mas é muito pra mostrar que as mulheres, elas sentem diferente. Então a Rhaenys, eu acho que ela tem que entrar um pouco mais nisso. O que vai acontecer, na real. Agora, como eu disse, eu acho que o terceiro episódio ainda vai ser um pouquinho contemplativo, um pouquinho de manobras políticas, pra desencadear os próximos passos. E a Rhaenys, ela tá envolvida também nessa batalha que vai rolar, que enfim, excepcional. E a gente vai entender a partir daí quais são as consequências de tudo que tá rolando. Porque eu acho que a partir de Pouso de Gralhas, a gente tinha comentado também que na primeira temporada, o que acontece com o filho da Rhaenyra é literalmente a ponta do iceberg. Tem muita coisa pra acontecer, tem muitas batalhas pra rolarem por aí, tem muita tragédia ainda. Eu costumo dizer que eu não gosto muito da leitura de Fogo e Sangue, porque eu acho um livro muito trágico, principalmente essa parte dos Targaryen, porque é literalmente isso. A gente fica entre pretos e verdes, e na verdade ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Um dos grandes responsáveis por isso é o Daemon, porque, putz, é o Viserys, na real. É o Viserys, lembrando. Sempre vai ser o principal Sempre vai culpado. ser o principal culpado, o Viserys. O segundo culpado, o Daemon. Também. Porque, puta, o personagem que todo mundo gosta e tal, mas, puta, vai pegar um cara pra fazer cagada na vida, né? Não é possível. Nossa, mano, mas sério. eu falo, os pretos, é isso que você consegue entender o que eu quero dizer? Agora, o resto me chama de tudo quanto é nome, mas assim, é isso que eu tô falando, eles são muito impulsivos, todos eles. Todos eles são, dos dois lados. Sim, mas os verdes, eles são mais, tipo, tão indo conforme a banda toca. O Otto não é muito impulsivo. E agora ele o Aemond, aquela coisas. coisa, o Aemond, só porque ele tá em posição fetal ali, pedindo desculpa e tal. Literalmente. Mas, velho, não, sem condição, não tem como perdoar também. Não tem como. Agora, eles são tão burros, todos eles, que eu comecei a gostar mais do Otto. Eu não gostava do Otto, eu achava que era uma coisa muito assim, velho, você tá tentando tramar aí, tá todo mundo vendo, você tá fazendo essa cara, levanta a sobrancelha, você tá tramando, tá na cara que você tá tramando. Mas ele é o único. Mas ele é o único que, puta, ele tem uma certa serenidade no final. Não, entendeu? no final do dia, as únicas pessoas capazes lá, estrategicamente falando, de fato, são os Velaryon. Eu não assumi isso porque no nosso combate eu não podia. Mas são os Velaryon, de certa forma, e o Otto. Mas o Otto bem mais porque ele tem essa visão estratégica ampla. Mas, a partir de agora, vamos ver quais vão ser os próximos passos, os próximos POs que vão rolar. Voltaremos aqui para comentar assim que saírem todos esses BOs, todas essas batalhas aí, e fica a torcida aqui, hashtag torcida vira-lata. A gente espera que ele arrume um novo dono aí, que seja um pouco melhor que esse outro, que era um filho da puta. Pois é isso. É isso aí. Peace.